Hoje eu vou mostrar para vocês como pegar trades seguindo o order flow comprador. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês essas... Na verdade foram dois trades que eu fiz e uma tentativa, que, né? No caso esse daqui. Então esse daqui eu acabei não pegando ele por 2 ticks. Esse eu tomei um break-even e esse daqui me deu o alvo. E eu quero explicar para vocês o racional que eu tive para pegar esses trades, né? O motivo, por quê. E como eles são trades que basicamente... a entrada foram pelos mesmos motivos, eu achei interessante trazer porque foi um seguido do outro. Fechou? Então vamos lá, primeiro para dar um contexto, eu não vou perder muito tempo, eu quero mostrar o trade em si, tá? Mas hoje, eu vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos. Hoje o mercado abriu embaixo e subiu 4.000 pontos, né, entre a mínima e a máxima que ele tinha feito, sem parar, né? Daí depois ele fez uma pequena correção e agora ele continua subindo no dia. Então a gente tinha uma urgência do preço subir, né? E quando acontece esses tipos de movimentos, inclusive no pré-market, no vídeo que eu fiz do pré-market hoje de manhã, eu falei, pô, acredito, né, que o mercado pode ser comprador amanhã, né? E, porra, não esperava que seria tão comprador assim. Mas quando o mercado é desse jeito, a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar para seguir o fluxo, seguir esse order flow de compra. O problema é que muitas vezes, como eu vou mostrar para vocês, você não consegue pegar, porque o stop fica caro, o preço não volta, ele tem uma urgência tão grande em subir que ele acaba não te dando oportunidades, dependendo do operacional, é claro, né, e do seu plano de trade. Então, eu vou cair aqui no gráfico de 5 minutos, porque quando o mercado começou a corrigir, a gente não sabe quanto ele vai corrigir, o que ele vai fazer. Porque quando o mercado sobe muito, ele pode descer muito, a gente não sabe o que ele vai fazer. Só que quando ele chegou nessas regiões, tinha essa região aqui, ó. Eu tô aqui no gráfico de 5 minutos, que tinha essa região, que no 1 minuto era o último pivôzinho que tinha. Tá vendo? Antes dessa subida aqui, né, tinha esse pivô aqui embaixo, tudo, mas tinha essa região aqui que estava marcada depois que o preço já começou a descer. Então eu tinha marcado ela, não que eu queria, né, que eu estava super procurando uma operação, mas como o mercado estava querendo subir, essa aqui poderia ser uma boa região que ele poderia parar o preço, certo? Então eu vou marcar ele aqui. E aí o que acontece? O mercado chegou nela, eu vou cair para o 5 que vai ficar melhor. Observa aqui, ó, ele chegou na região. É aqui, ó. Ele chegou nessa região e ele tinha um fluxo vendedor. Dá pra ver aqui, ó. Fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Então a gente tem essa sequência até que ele vira. Ou seja, aqui ele faz o quê? Né? No caso aqui, ele faz um choque de fluxo. Então ele virou 1 minuto. Só que depois de uma subida ou uma queda tão grande dessa, a gente não sabe se ele vai continuar o fluxo. Então, pra mim, né, na minha concepção, uma queda dessa não é porque ele virou aqui que a gente pode fazer uma compra ao léu aqui, né? Sim, sem mais nem menos. Se tiver dentro do seu plano, não tem problema você fazer. Eu tô falando da minha visão, tá? Então, eu não queria fazer uma operação aqui. Porém, quando a gente cai aqui para 1 minuto, a gente observa que o quê? O mercado subiu, caiu, não chegou muito aqui para baixo, né? Ainda ficou caro, se pudesse fazer alguma compra daqui, por exemplo. Rompeu o topo. Quando ele rompeu de novo, aqui ele fez um choque, certo? E aqui ele fez o quê? Um boss. Então, a partir do momento que ele fez um boss, confirmando que ele está subindo, confirmando esse fluxo altista, aqui eu já fiquei interessado em fazer uma compra. Então eu fiz o quê? Eu marquei essa região de baixo, marquei até um pouquinho mais acima aqui, tá vendo nessa mínima que tinha uma ineficiência, e deixei marcado aqui. Só que o mercado não chegou, ele chegou próximo aqui, vamos ver quanto estava dando o stop aqui, ó, 125 pontos. Se você entrar no toque, aqui, poderia ser uma opção, mas você pode perceber que o mercado veio em linha reta aqui, ele não veio fazendo um fluxo, né, ó, ele não veio fazendo um fluxo para depois romper alguma coisa do tipo. Então não tinha uma liquidez. A única liquidez que tinha aqui era desse fundo aqui. Então quando ele vem numa pernada lisa, ele pode utilizar esse fundo. Então ele poderia fazer o quê? Ele poderia descer aqui, usar esse fundo de liquidez e voltar para cima. E agora a gente poderia ter, a gente teria no caso, uns 5 minutos para alta. Então por esse motivo eu não entrei no toque aqui, porque ó, dessa mínima até aqui, ó, 180 pontos,
Se o seu stop coubesse, né, tudo bem, mas eu não faria por esse motivo. Então, o mercado se colocou para alta de novo, né, ele veio muito forte nesse impulso aqui, colocando uma nova estrutura de 1 minuto. Só que aqui, novamente, olha só, a gente tem essa região, eu vou marcar aqui só para facilitar a gente olhando pelos 5. E o mercado nem chegou perto delas também, entendeu? Então se a gente colocar um nível de precificação, ó, desse fundo para esse topo, você vê que o mercado nem chegou aqui nos 50%. Então o mercado nos mostra que está com uma urgência grande de subir, né? Deixando gap de barra, tudo. E nesse caso aqui, acabou me interessando, porque foi o seguinte. O mercado veio aqui, varreu essa liquidez de fundo e colocou 1 minuto para cima, certo? Esse é o minuto aqui. Qual que era meu pensamento? Marquei. Como eu fiz aqui embaixo, eu marquei aqui. O meu order flow comprador, né? O meu order block aqui de demanda. E quando ele colocou um fluxo aqui, ó, ele começou a descer, subir e descer aqui. Eu, como tinha essa ineficiência e tinha deixado essa liquidez, e depois que ele tentou subir aqui, deixou essa liquidez aqui, eu pensei, bom, vou tentar fazer uma compra no toque, deixar a minha ordem aqui, um stopzinho de 100 pontos, e deixo minha ordem na liquidez externa dessa estrutura aqui. Só que o mercado, ele chegou, ficou a 2 ticks da minha ordem e se colocou e não pegou. E ele foi direto sem mim, tá bom? Então, eu mostrei essa semana pra vocês um trade aí que eu também fiquei de fora. A frustração, né? Porque esse tipo de coisa acaba frustrando, né? Quando você tá vendo a operação, você tá esperando o dia inteiro pra fazer uma operação. E aí quando chega na hora de você clicar, você faz ela, só que o preço não pega por conta de 2 ticks. Isso acontece. E isso acontece com todo mundo. Então isso tem que ficar claro pra vocês. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente só passa pra frente. Bola pra frente, vamos pro próximo. Beleza? Só que eu quero continuar dizendo aqui pra vocês é o seguinte. Quando ele não mitigou esse order block inteiro aqui e virou esse topinho aqui, que é o fluxo, eu pensei em fazer uma compra aqui, com stop aqui. Só que por que eu não fiz ela? Tem alguns motivos. Primeiro, a gente ainda tinha ineficiência, que ele não tinha fechado nessa região. Então, o mercado podia, muito simples, né, ter ido para cima, vindo aqui, e aí depois ele alinhar para continuar subindo. Então, esse foi um dos motivos. O outro motivo é, querendo ou não, esse topo desse candle aqui, ele não é um pivô. Ele não fez isso daqui, ó. Essas máximas são iguais. Só que, quando a gente olha, a gente consegue ver que ele faz um movimento de pivô. Só que é num tempo gráfico menor. Certo? Então, se fosse um pivô, poderia ter confirmado melhor, só que como não era e ainda tinha ineficiência, já são 2 coisas contra. E a terceira é, aqui você percebe que ele nem rompeu o topo com o corpo do candle. Não que eu sempre procure, mas ele não rompeu com o corpo do candle e ainda deixou esse pavio. Então, pra mim, ele poderia realmente descer, vir aqui, pegar, voltar para o order block, se ele quiser continuar alta. Então, eu tinha alguns motivos para não fazer essa operação de confirmação depois desse choque de fluxo. Entendeu? Só que aí daria um trade, porque ó, se meu stop era 100 pontos aqui, ele subiu até essa liquidez aqui, ó, 165, ó, já bateu pelo menos 2 para 1. 2,5 para 1 chegou a bater, né? Esse trade. E seria um trade de sucesso. Só que, você tá vendo como funciona? Aqui eu não entrei no trade por 2 ticks. E tudo bem, fazer o quê? Aí depois teve uma confirmação, só que não foi a confirmação que eu esperava, que estava dentro do meu plano. E acabei não pegando o trade e ele foi para cima também. E eu vou fazer o quê? Nada. E aí depois que ele veio para cima, eu fiz a mesma coisa. Ele colocou uma nova estrutura de 1 minuto para cima. Eu marquei esse order block, só que com uma diferença. Esse order block aqui, pra mim, não tem tanta qualidade quanto esse aqui tinha, porque esse aqui tinha ineficiência. Só que não deixa de ser a estrutura de 1 minuto, uma estrutura forte.
Então, eu puxei esse order block. Quando o preço colocou esse fluxo, ó, ele desceu, subiu. Quando ele subiu e deixou esse fundinho, eu entendi, bom, essa aqui pode ser a liquidez necessária para o preço varrer e me colocar para alta. Só que você percebe que esses, tanto aqui embaixo quanto aqui, eu estava fazendo trade no toque. Então aqui foi a mesma coisa. Eu peguei o trade no toque, bem na pontinha aqui. Quer dizer, na pontinha não, foi mais ou menos por aqui, ó. Assim. Só que o mercado, quando ele pegou a minha ordem, ele já foi para cima. Então vamos ver, ó. Meu stop estava de aproximadamente 90, 100 pontos. Quando ele se colocou aqui para cima, ele já tinha andado 150, ou seja, ele já tinha andado mais de 2 para 1. Entendeu? Então, aqui ele fez um choque. Tá vendo? Aqui ele não fez um choque de fluxo? Aqui ele também fez um choque de fluxo. Então tá vendo? São trades muito parecidos, muito semelhantes. O que mudou é que esse aqui tinha ineficiência, esse daqui não tinha ineficiência. Esse daqui foi um pivô real. Você consegue ver que o mercado, ó, desce, sobe e desce. Você consegue ver máximas e mínimas, né? Ele perdendo essas máximas e mínimas. E aqui não, aqui tá em linha reta. Ele tá dentro desse candle aqui, né? Ele virou um inside, né? Todos esses candles estão inside, né? Estão dentro desse outro candle aqui. E aqui não, então ele fez um pivô claro. Então aqui ficou... Para quem faz um trade de confirmação, aqui você até poderia tomar um stop. Porque você poderia entrar aqui com... Olha só como é engraçado. Eu costumo utilizar geralmente 2 ticks abaixo aqui. Se eu tenho um fundo, eu costumo colocar meu stop 2 ticks abaixo e no topo 2 ticks acima. Normalmente, tá? E foi interessante, porque quando ele rompeu aqui, eu falei, agora acho que vai, né? Porque eu entrei numa risk entry aqui embaixo. O mercado reagiu, rompendo o fluxo. E então assim, tinha todas as características. Mesmo se eu não tivesse entrado na risk entry, eu poderia ter entrado aqui também, ó. Qualquer lugar para essa região, nessa ineficiência aqui, um pouco mais embaixo, entendeu? Qualquer lugar aqui, com o stop aqui embaixo. Até que já que não tinha ineficiência, né, nessa pernada, então seria um bom trade. E no caso, ele foi dois ticks aqui para baixo. Então assim, se eu tivesse entrado e colocasse os 2 ticks, ele ia me tirar também no... ele ia me dar o stop. Porque quando ele rompeu esse choque de fluxo, eu coloquei o meu stop no break-even aqui. E aí, quando ele voltou, eu saí no break-even. Entendeu? E se eu tivesse deixado o stop aqui embaixo, que seria o mais correto, vamos dizer assim. Porque você concorda que a gente tem uma estrutura aqui pra cá, certo? Então, eu deveria ter deixado o stop pelo menos abaixo desse fundo. Só que, como eu já tinha entrado no toque, o mercado já tinha feito um movimento bom, eu já tinha perdido um trade ali embaixo, eu falei, cara, eu vou colocar no break-even mesmo e vamos ver o que vai dar, né? O mercado estava lá em cima, só que aí o mercado foi, me estopou. Se eu tivesse colocado aqui embaixo, ele me estoparia também. E aí eu pensei, caramba, cara, tô achando que o mercado vai para cima e eu ainda tomei esse stop, o que eu faço? E eu não tenho que fazer nada. E realmente eu não fiz, eu aguardei. Aí o mercado veio aqui, você pode ver, ó. Quando ele colocou para baixo, a gente acreditava que ele poderia continuar indo para baixo. Só que não foi isso que ele fez, ó. Ele subiu, desceu, olha só aqui, ó. Ele estava aqui embaixo. Aí ele subiu, desceu, subiu, desceu. Aqui, eu acredito que ele já deveria ter continuado indo para baixo, só que não. Ele reagiu e ó, olha a força da barra, olha o que ele fez. Olha essa força da barra que ele fez aqui. Quando ele rompeu isso daqui, eu falei, bom, agora é o momento que eu tenho para fazer esse trade. Então, quando ele fechou essa barra, eu coloquei a minha ordem exatamente nessa ineficiência aqui que tinha na hora. O mercado desceu, pegou a minha ordem, o meu stop ficou abaixo desse fundinho aqui. Olha só, 95, 100 pontos de stop. E o meu alvo foi... Então, foi essa a minha entrada. Então eu queria mostrar para vocês que são 2 trades bem parecidos, tanto aqui quanto aqui. A leitura foi a mesma. Eu esperei um choque de fluxo. Aqui eu esperei um choque de fluxo.
Aqui, e é muito engraçado, né? Porque quando a gente vai fazendo os trades, a gente sabe quais trades podem ter uma melhor probabilidade. A gente já está acostumado tanto a olhar para a tela, ver os mesmos cenários sempre, e eles funcionando da mesma forma sempre. E aqui foi muito engraçado, porque aqui a gente tinha uma região com ineficiência, ele não fechou a ineficiência. Se ele tivesse um pivô claro, eu teria entrado aqui no toque, mas ele não fez um pivô claro, eu não entrei e ele deu o trade, entendeu? Aí nesse daqui eu fiz a mesma entrada, o mercado andou, fez um choque de fluxo mais bonito que o daqui, voltou, me estoparia, acabei saindo no break-even, mas quer dizer, não me estoparia, que seria aqui o stop, né? Mas que eu digo assim, ele me tiraria, né, com um stopzinho menor aqui, e depois faria o preço. E aí, como eu tomei a decisão de colocar no break-even porque ele fez um choque de fluxo, porque faz parte do meu plano de trade isso, eu tive essa oportunidade aqui. E não significa que eu tive ela, que o mercado não poderia continuar descendo aqui, para realmente fechar aquela ineficiência que faltava e alinhar para cá, ou simplesmente ele continuar para baixo mesmo. Então, queria mostrar para vocês esse... E depois ele colocou para cima que fiz até uns 5 minutos, né? Justamente ele fez 5 minutos porque ele varreu essa liquidez. Entendeu? Se ele tivesse continuado daqui, ele teria feito 1 minuto. Só que como ele varreu essa liquidez, ele subiu, desceu e varreu essa liquidez, ele acabou fazendo uma estrutura de 5 minutos aqui. Então, espero que vocês tenham entendido aí o contexto, a ideia desses trades e do porquê que eu não consegui fazer trades aqui embaixo, mas foi sempre seguindo a mesma ideia. Lembrando que hoje o mercado era um mercado bem específico, né? Era um mercado realmente que estava muito forte, uma urgência de subir. Não é sempre que dá para fazer trade seguindo o order flow, porque dependendo da região que você tá numa região de um range maior, de uma estrutura de time frame, sei lá, por exemplo, do 4 horas. Aí você não quer comprar no topo do 4 horas, entendeu? Mas nesse caso aqui, tinha todo o contexto e tinha tudo para se fazer esses trades que eu mostrei para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar um like, deixar um comentário e vamos juntos.